Glória a Deus. Peço que a igreja coloque de pé para a gente ler a palavra. Vamos ler o Salmo 133. Salmo 133, com o nosso presbítero Carlos. Glória a Deus. Pode ser Jesus para a igreja. Glória a Deus. Jesus está aqui nesta noite. Muito bem. Abra no livro de Salmo, como de costume, né? Salmo, glória a Jesus. 133. É um novo salmo, ninguém conhece, né? Salmo 133. Aleluia. Tá dando microfone? Acho que tem alguma ligado, né? Tem algum microfone ligado. Glória a Deus. Salmo 133. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga ainda estou procurando. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos participassem, amém? Eu vou ler o primeiro capítulo, primeiro versículo e os irmãos o segundo e assim sucessivamente, amém? Glória a Deus. Vou ler a palavra. Fiz a união fraternal, né? Algo fraterno. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em união. 2. Como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar e agradecer por essa palavra. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, de Israel. Senhor, lemos a palavra nesta noite, Senhor. A palavra oficial, aqui em Salmo 133, a qual fala sobre a comunhão fraternal, Senhor. E aqui está o teu povo, a tua igreja reunido, deslocaram dos seus lares, deixaram os afazeres para trás, aleluia, para vir adorar o teu nome nesta noite. E eu tenho certeza, Senhor, que essa pessoa que entrou aqui, este irmão, esta irmã, este jovem, esta criança, ele não vai sair daqui da maneira que entrou, porque, Senhor, o Senhor vai impactar ele nesta noite. Se ele não é batizado ou ela não é batizada com o Espírito Santo, eu creio que o Senhor vai batizar nesta noite. É tudo isso que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que crê diz, amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos ouvir o departamento louvar o Senhor. Vamos começar com Monte Sião. As senhoras louva ao Senhor. E logo após, Madebrais louva. E a igreja glorifica o nome do Senhor.
mestre escrevendo com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas não a pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase tira a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível
tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Quando penso na antiga Galileia, que um dia na história apareceu, eu me lembro de um homem muito simples, que há muito tempo ali também viveu. Nos mercados e templos das cidades, pelas vias de homens ricos e plebeus, ele andava ensinando e pregando, era conhecido como um Galileu. Esse homem que ressuscitava os mortos, curava os doentes, expulsava as terríveis legiões. Maravilha ele fez ainda mais. Era um pobre peregrino, esse sede filho é o príncipe amar. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz pra salvar sofridos pecadores como eu e dissipar a escuridão com sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus, o seu sangue derramado no madeiro, ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus. Aleluia. Hoje em dia nós temos a alegria de vivermos na dispensação da fé deste homem que viveu na Galileia e se chamou Jesus de Nazaré. Na Judeia iniciou seu ministério, espalhando a semente do perdão, para derramar em nós o refrigério da sua maravilhosa salvação. Galileu, Galileu, ele é o cordeiro e nele temos paz com ele. Amém. Louvorzinho do céu.
saudar os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com a amada igreja nesta noite, no livro do profeta Isaías, capítulo 42, livro do profeta Isaías, capítulo 42. Glória a Deus. Versículo 5. Que diz assim o Senhor nesta noite: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu, o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Glória a Deus. Apenas nesta noite, aqui neste texto, esses versículos que nós lemos, isso retrata sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma coisa mais linda que nos fortalece é que Deus, Ele não dá a glória para ninguém. Ele não dá a glória dele para ninguém. Aleluia. E aqui nesses versículos nós vimos o propósito de Deus para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele diz no versículo 6, eu, o Senhor, te chamei em justiça, e tomarei pela mão e te guardarei, e darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Esse aqui chama-se Jesus. Tinha sido profetizado há 700 ou 750 anos, mais ou menos, nesse meado. Deus usou o profeta Isaías para profetizar sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma coisa muito linda também, que o Senhor ia dar a ele por conserto do povo e para a luz dos gentios, que somos nós. Jesus veio para iluminar, para que cada um de nós, ao ouvir a sua palavra, ao ouvir os ensinamentos, possamos nos esforçar. Glória a Deus. Nos esforçar para deixar o Jesus assim estar iluminando o nosso caminho. E este mesmo propósito não só foi para Jesus, é também para nós que fomos escolhidos. Esta palavra não é só direcionada só para Jesus, e sim para nós. Porque Jesus, ele veio, ele escolheu 12 discípulos, os ensinou, e depois, antes dele partir, ele disse agora, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E esse objetivo, esse propósito também serve para cada um de nós, que fomos escolhidos por Ele, com o propósito de abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Glória seja o nome do Senhor.
E eu estive meditando nesta palavra, na madrugada. E eu disse, Jesus, o Senhor realmente nos escolheu para isso, para esse fim. E nós que estamos aqui, temos que dar esse lugar. E pedir a direção a Ele, buscar o Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Para que nós possamos cumprir aqui esta missão. Isso aqui é no sentido espiritual, igreja. Não é no sentido físico. É no sentido espiritual. Aqueles que estão cegos espiritual precisam ouvir uma palavra de cada um de nós. Para que os olhos deles sejam abertos. E os olhos deles sendo abertos, eles vêm reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Para tirar aqueles que estão aprisionados. Aleluia. Muitos que estão aprisionados, seja jovem, seja varoa, seja um varão. Estão muitos que estão aprisionados. E nós temos esse dever de ir pregar o Evangelho para essas criaturas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não fomos chamados somente para estar dentro da igreja, para estar louvando ao Senhor aqui dentro da igreja, pregando aqui da igreja. Pastor Moura não foi chamado só para isso, não. Nós somos chamados para pregar fora da igreja. Decamalalabás, louvado seja o nome do Senhor. E que cada um possamos, como também o pastor Moura, fazer essa reflexão. Aleluia. Nesse ano de 2026, quantos que estão presos, quantos estão cegos? E nós, que fomos escolhidos com esse objetivo, com esse propósito por Deus. Quando Jesus ele disse aos discípulos, que está escrito no Evangelho, no qual escreveu João, capítulo 15, versículo 16. Os discípulos pensando que tinham escolhido Jesus, mas foi o contrário. Jesus olhou para ele e disse, não foi vós que me escolheste, e sim eu que vos escolhi, e nomeei, para que vades e dê frutos, e os frutos permaneçam. E esses frutos é a gente pregar o Evangelho, a gente contemplar as almas se convertendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na sexta-feira aqui já foi pregado aqui, glória a Deus, e aquilo serve de alimento para mim, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. E às vezes, devido às circunstâncias da nossa vida, do dia a dia, das adversidades, seja no trabalho, seja em casa, seja no bairro onde nós residimos, as adversidades às vezes ocupam esse espaço de a gente buscar primeiro o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é contemplar a salvação. Contemplar a salvação de almas. Buscar a justiça. Buscar a justiça é buscar as coisas certas para o reino de Deus. E às vezes as coisas que o cercam, as circunstâncias, a adversidade, às vezes nos desvia do propósito que Deus tem para cada um de nós. E nós, se voltamos para as coisas materiais e deixamos as coisas espirituais. Glória a Deus. Isso serve não só para mim, não. Serve também para vocês, jovens, que estão aqui. Decamalalabás. Né? Serve também para vocês, para os jovens, as varoas, né? Para o ensinamento da escola bíblica dominical, né, irmão Benedito? A oração. Aleluia. Glória a Deus. Se não fosse a oração de Neemias, não só oração, jejum, choro na presença do Senhor. Pela família dele e pela nação de Israel. É o maior dos exemplos que nós aprendemos na escola bíblica dominical. E isso nos fortalece para vir cumprir com a missão do Senhor.
Hoje nós estamos aqui, pastor Moura está aqui hoje, irmão Moura está aqui hoje, mas no dia da manhã eu não sei se eu estou aqui, mas na pouca força, e que o Senhor, onde me conduz, eu tenho que falar de Jesus, tenho que pregar o Evangelho, aleluia. Hoje eu me maravilhei quando coloquei lá no meu status um louvor que hoje ensaiamos aqui. E tinha um empresário aqui em Alagoas, aqui em Maceió, lá no Clima Bom. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus me fez enviar aquele louvor para ele completo, porque lá no status só tem somente um espaço. E eu enviei para ele. E ele se alegrou. Ele disse, Decamaná, ele disse, este que é o caminho. O homem empresário disse, este que é o caminho. O caminho que nós devemos seguir é no dia de ver Jesus. Ele mesmo se proferiu isso numa mensagem, num retorno para mim. Isso é gratificante, meus amados irmãos. E a gente utilizar o instrumento é o celular. Mas utilizar o instrumento do celular para estar evangelizando, alimentando espiritualmente almas e almas que têm acesso, que faz parte do contato que temos no nosso caminho. Glória a Deus. Não percam tempo. Glória a Deus. E eu sempre, nesta palavra aqui, eu sempre tenho dito para Jesus, um dia que alguém quiser me idolatrar, Senhor, me tire daquele lugar. Eu digo na hora, eu disse quando estava fazendo a obra, quando iniciei a obra, em todos os lugares eu digo, quando alguém quiser me idolatrar, pode me tirar. Pode me avisar e me tire. Porque toda honra, toda glória, todo louvor é para Deus. Amém? Glória a Deus. Eu sei que muitos aqui não assistem futebol, mas descanse quem assiste e que gosta, descanse no Senhor. Aleluia. Porque o Senhor não ia dar nem honra, nem glória para presidente da República, para homens que estão ganhando muito dinheiro como treinador, não. Deus não dá não a honra e a glória dele, não. Graças a Deus que tirou a seleção brasileira desse negócio do mundo e vamos trabalhar, vamos fazer a obra para Jesus, né? Para Deus abençoar a gente grandemente, amém? Que Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, aleluias. Confesso que eu não estava preparado para essa oportunidade, mas a gente já sabe o hino e Deus nos usa, né? Aleluia, graças a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus Cristo com essa canção. Que creio eu que Deus vai falar com você. Ei, você que veio aqui, que está sem esperança nenhuma, lembre-se que antes de você ser gerado, Ele te chamou, te escolheu para fazer uma grande obra nessa terra. Aleluias, glória a Deus, aleluias. As vitórias certas, também as lutas também é travada, aleluias. Escute. O que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve para usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Lembre-se disso. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, aleluias. Que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Olha, você é vaso. Que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, sabe? Não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro.
E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, ei, eu preciso insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Sabe de uma coisa, meus irmãos? O inimigo 24 horas quer destruir a nossa família. Sabe por quê, pastor Dorival? Porque a família é constituída por Deus. Se ele destruir a família, ele destrói a sociedade. Aleluia, mas não vai conseguir. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar. Não desista de orar, jamais desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui, ele está aqui, aleluia, ele está aqui para mudar a sua vida, seu estado, aleluia. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. A igreja louva comigo. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é alguém no coração de Deus. Aplauda o Senhor Jesus, Ele merece, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Convido a todos para colocarmos de pé. Aleluia. Uma palavra bem conhecida. Louvado seja Deus. Mas toda vez que a gente lê ela, glória a Deus, o Senhor renova. Salmo de número 37. Glória a Deus. Salmo de número 37, e o versículo 4 e 5, que diz assim: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Glória a Deus. O segredo é você confiar e entregar tudo ao Senhor. Você pode até falar, eu tenho entregado tudo, mas tem esquecido, aleluia, do melhor, deleitar, descansar no Senhor, para que Ele venha realizar aquilo que você tem pedido ao Senhor. Porque nós sabemos que nem eu e nem você, aleluia, glória a Jesus, nós, aliás, dependemos do nosso Deus. E muitas vezes, quando eu
E você, aleluia, estou apontando o dedão primeiro para mim. Quando o Senhor abre as portas, começa a encolher a mãozinha para o nosso Deus, sabendo que foi o nosso Deus que abriu as portas. Aleluia, foi Deus que deu para você, aleluia, do bom e do melhor, mas tem esquecido de dar, de abençoar a casa do Senhor. Glória a Deus. Mas o nosso Deus, Ele é bondoso. Ele continua abençoando os seus filhos, que Ele não tem deixado faltar o seu pão de cada dia. Então, nesta noite, dê o seu melhor, entregue o teu caminho ao Senhor, que muitas coisas Ele pode fazer na minha vida e na sua. Oremos. Deus maravilhoso, eterno, Criador dos céus e da terra, estamos aqui nesta noite, Pai, para engrandecer e exaltar o Teu santo nome. Desde já, Senhor, sou grata a Ti, Jesus, pela minha... por o Senhor ter me trazido em paz e creio que voltarei em paz. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar, venha nos revestir do Teu poder e da Tua graça. Que nesta noite, Pai, rogamos a Ti, Senhor, através das nossas ofertas, que chegue com cheiro suave diante de Ti. Que o Senhor venha receber com alegria. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os aposentados desta casa e aqueles que vão chegar a ser aposentados, que venham alcançar essa bênção da parte do Senhor. Ó Senhor, aquilo que está travando na vida de muitos, aleluia, Senhor, venha destravar tudo isso para a honra e glória em nome santo do Senhor. E que não venha esquecer, aleluia, que foi o Senhor que abençoou e que venha abençoar esta casa, no nome do Senhor Jesus. Desde já, Senhor, te agradeço. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Pode melhorar. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria estar reunido com cada um de vós essa noite. Mais um final de semana, grato ao Senhor. Quero aqui, como já tem alguns dias que eu não tenho oportunidade e não consigo estar nos cultos, quero agradecer a Deus pelos grandes livramentos que Ele tem me dado. Quem dirige moto sabe que ultimamente está ficando cada dia mais perigoso, e a Deus seja a honra e a glória. Já perdi até as quantidades de livramento que o nosso Deus Ele tem nos dado, né? Por mais que somos falhos e pecadores, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos adorar o nome do Senhor com um hino bem conhecido. Vamos pedir a glória de Jesus neste lugar, que Ele venha se fazer presente em nosso meio. Oh, bendito é o Teu nome, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Vamos clamar a presença de Jesus nessa noite. Oh, glória, aleluia, oh, glória. Glória. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Sua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos dos santos.
melhorar. Jesus está aqui. Chame Ele nesta noite. Eu te convido a chamar a Jesus neste momento. Atrai a presença dEle aí, vai. Seja dada a glória ao Cordeiro. Glória ao Cordeiro que vive para todo sempre. É aqui agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Paz do Senhor para a igreja. Vamos orar, meus irmãos. Eleve o seu pensamento ao trono celestial, que Deus está pronto a nos ouvir neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que estás nos céus, graças te damos, ó Pai, por este momento que se encontramos aqui na tua presença. Aleluia, para te adorar, para te glorificar e bem dizer ao teu nome, ó Pai. Neste momento, ó Pai, pedimos ao Senhor por toda a nossa liderança aqui na terra, ó Pai. Que o Senhor abençoe, continue abençoando a todos os dirigentes, a todos os pastores, o nosso pastor presidente, o nosso bispo, aleluia, que o Senhor continue abençoando para que eles possam governar o teu povo com mais sabedoria. Ele, ó Pai, em nome de Jesus, também te pedimos, te suplicamos, ó Pai, por aquelas pessoas que estão enfermas, acamadas, desenganadas do médico. Os médicos já desenganaram, mas elas te servem, Senhor. Elas servem ao médico dos médicos, o médico que não tem problema para ele, o médico que não tem enfermidade difícil e impossível. Ó meu Pai, visita neste momento, vai lá agora naquela pessoa que se encontra enferma, que está te pedindo, te suplicando, somente um toque, ó Pai, somente um toque e aquela pessoa será curada. Então
desde já, nós já te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Desde já eu passo a direção do trabalho para o nosso pastor. Glória a Jesus, aleluias. Nesta feita eu saúdo a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Aplaudo ao Senhor Jesus pela vida do presbítero Rubens, que Deus continue abençoando abundantemente. Amados, nesta feita eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que se encontra aqui nesta noite. Você pode dizer, mas pastor, o senhor não gosta? Eu vejo sim, mas eu acho que o nosso Jesus é mais importante. Um louvor que um compositor que o nosso diácono louvou aí, certa feita, os irmãos sabem, eu toco pelo mundo inteiro. Não troco o mundo inteiro por Jesus. Não é assim o louvor? O povo estão trocando aí, amados. Infelizmente. Quem já se viu um negócio desse? Mudar culto por causa de jogo? É o sangue do Cordeiro em nossas vidas. Sinto muito. Passei o dia hoje na graça ali, pedindo ao Senhor, aleluias, que venha perdoar a cada um, porque as coisas estão indo de mal a pior lá fora. A glória é para quem? É para o homem? A glória é para quem? É para nós? A glória é para quem? É para Ele. Ele foi o único que veio e se entregou por cada um de nós, e especialmente por mim, que também sou um pecador. Aleluias. Mas que Deus venha ter misericórdia dessa geração, desse povo, porque não está fácil, amado. E às vezes, amados, tem pessoas que tiram o crente do foco. Em vez de chamar o crente para vir para a igreja, chama os crentes para ir para outros locais. Infelizmente, muitos vão. E às vezes acaba acontecendo algo que não é para acontecer, se eles estivessem no lugar dele. Ah, foi coisa do destino. Se eu não me falha a memória, a Bíblia fala: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue. Aleluias. É uma regra, é um mandamento de Deus que vai se cumprir na vida de cada um. E não é diferente no mundo espiritual, aonde nós estamos vivendo. Aleluias. Infelizmente, amados, muitos estão trocando as coisas. Ah, mas é só hoje. Ah, mas é só esse mês. Mas é só essa semana. Não importa. Aleluias. Jesus quer ver você bem. Jesus quer ver você adorando a Ele. Jesus quer ver você, aleluia, glorificando o nome dEle. Não importa a situação, aleluia, temos que adorar o nome santo do Senhor. Sem contenda e sem fingimento. Aleluias. Eu estava vendo a situação que se encontra o mundo. Isso me fez lembrar de um jovem amado, que morava com os seus pais, um jovem que morava com a sua família, mas ele foi arrancado, aleluias, da sua família, não só ele, mas outros com ele, e foi levado ao cativeiro. Aleluias.
quando Nabucodonosor invadiu, levou Daniel e alguns jovens com ele. E eu estava meditando, amado, em Daniel, que eu vi que Daniel, ele não voltou mais para a sua terra. Não. De jeito nenhum. Ele passou seus anos de vida lá. Aleluia, servindo a Nabucodonosor, servindo a Belsazar, servindo a Sírio, servindo a Dário. E este rei respeitava Daniel por sua integridade com Deus. Aleluia. Um jovem que foi tirado da sua família e não voltou mais, com cerca de 14 até 17 anos por aí, mas não se perverteu. Aleluia. Estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Oh, aleluia. E o que acontece hoje no nosso meio é que muitos crentes, às vezes só é crente na igreja. Aleluia. Só é crente na igreja, só louva na igreja. Aleluia, só fala em mistério na igreja, só dá a paz do Senhor na igreja. Lá fora a identidade é diferente. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não quero, porque o Senhor sabe, tem irmãos por aí, irmãos, que às vezes vai por longe, mas vem para perto de mim para mim dar a paz para ele. Porque eu só não digo a paz, eu digo a paz do Senhor Jesus. E eles gostam. E eu fico alegre com isso. Porque quer ouvir de mim estas palavras. Aleluia. Daniel não voltou mais para sua família. Morreu com cerca de 85 anos. Aleluia. E hoje, amados, as coisas estão muito diferentes da época de Daniel. Mas será que nos tempos de Daniel não tinha coisas a fazer para adolescentes e jovens? Tinha. Mas Daniel tinha um compromisso. Aleluia. Se você for ver Daniel, aleluia, fornalha de fogo, cova do leão, a estátua. Mas do capítulo 8 em diante, o negócio muda. Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, faz, aleluia, Daniel vê coisas, aleluias, que ele mesmo não conseguiu entender. Aleluias. E outra coisa que me chama muita atenção, quando o anjo chega e fala: Daniel, homem muito desejado, homem muito amado. Olha a satisfação que os céus tinham com Daniel. Olha, aleluias, a comoção que Daniel, ele causava aos céus, porque era um homem íntegro e reto. Aleluias. E eu estava meditando essa semana, amado, e eu vi aqui, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Não sei se vocês prestaram atenção. Se você for ver, pastor, é coisa da sua cabeça. Quando a abertura de cada jogo tem um olho,
Não sei se vocês não perceberam isso. Aquelas bandeiras, aquela bola no meio. Um olho igualzinho. E o que significa esse olho? Esses eventos aí, amado, tem tantas coisas por trás que nós não imaginamos. Aleluias. Mas eu me deparei aqui neste versículo, Daniel, capítulo 7. Aleluias. O crente tem que meditar. O crente não tem só que ficar suplando, sabe, pensando assim, não, ele tem que agir também. Tem que meditar, tem que ler a palavra, ele tem que pedir a Deus, ele tem que buscar, Senhor, o que significa isso e aquilo, por que isso, por que aquilo. E eu, neste momento, versículo 25 de Daniel, do capítulo 7, que diz assim: e proferirá palavras o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo. Mas, o 26, o juízo estabelece-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até ao fim. Aleluias. E nós vemos, amados irmãos, que Daniel era um jovem dedicado desde o início. Vocês conhecem? Aí, juntamente com os seus colegas, aonde nós entendemos e lemos a fé que eles tinham unidos. Aleluia. A estátua, a fornalha, a cova dos leões. Mas eles não trocaram o Deus dos céus por nada da terra. Eles não deixaram o Deus de seus pais por nada no palácio de Nabucodonosor. Lá na grande Babilônia. E eles ali, unidos no seu propósito, no seu pensamento, tinha algo a fazer a diferença, mostrar que estava longe da sua família, mas tinha um Deus que cuidava deles, tinha um Deus que o protegia, tinha um Deus que estava com as suas mãos estendidas, aleluias, dando-lhe orientação e entendimento, dando-lhe sabedoria, porque ele sim buscava aos céus, porque o momento era muito difícil. Hoje não está tão difícil, né? Aleluias. Hoje as coisas estão mil maravilhas, mas infelizmente
muito, ainda deixa as coisas de Deus para ir para o lado contrário, mesmo sabendo que está errado, mesmo sabendo que está errada. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu vejo aqui que Daniel, ele ficou ali cativo naquele palácio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Com certeza ele tinha liberdade até para fugir, mas não fugiu. Aleluias. Amados irmãos, 70 semanas de Daniel. Nós estamos na última semana. Aleluia. Um tempo, aleluia, e tempos e metade de um tempo. Nós estamos, aleluia, vivendo momentos muito difíceis no mundo, principalmente no meio evangélico, no meio espiritual. Aleluias. Daniel passou por esse processo, aleluia, e viu coisas que ele não queria ver, mas ele viu. Ele viu. E o texto que nós lemos: e proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem? Aleluias. E destruirá os santos do Altíssimo. Mas está lá em Daniel, 600 e poucos anos antes de Cristo. Aleluias. Mas tinha coisas que Daniel não entendia, tinha visão que ele não entendia também. E quando você e quando eu, nós lemos algo que não entendemos, nós vamos buscar ao Senhor, e o Senhor responde de uma forma ou de outra, a qual Daniel falou: olha, eu não entendo, eu não compreendo. Sela, porque não é para este tempo. Aleluia. É para o futuro. Aleluia. Não é para agora. Para agora são estas aqui, que eu não vou me deter, não vou entrar. Mas lá no futuro, aleluia, vai alguém esclarecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o mundo está aí, de ponta cabeça. Aleluia. As nações sempre procurando alguém para que possa nem dar um jeito, mas pairar, não aumentar mais. Porque tanto sofrimento, porque tanta maldade e crueldade daqueles que estão lá em cima. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. E destruirá os santos do Altíssimo. Louvado seja Deus. Olha o perigo que muitos correm. Olha o perigo que muitos correm, passando 10, 5, 30, 40 anos na presença do Senhor, e por causa de um vacilo, é capaz de perder o arrebatamento. Aleluia.
Eu vendo aqui esse texto, não quero me deter muito. Eu fui buscar em Daniel ali, amado, vendo aquele jovem sendo arrancado, tirado dos seus pais e indo para ser ali um prisioneiro. Não poderia voltar, mas tinha que ficar lá no palácio para aprender as leis. Aleluias. E eu vejo que eu leio e não vejo Daniel reclamando. Eu não vejo. Aleluias. Hoje o que nós vemos mais, não vamos generalizar, são homens e mulheres de Deus que reclamam tanto nesta vida, reclamam tanto neste mundo. Aleluias. Que parece que nem serve ao Deus justo, vivo e poderoso. Aleluias. Eu falei, Senhor, como é difícil os tempos que nós estamos vivendo. Aleluias. E nós, amados irmãos, temos que procurar entender o que Deus está mostrando para nós. Os tempos estão se aproximando rapidamente. Se são 7 anos, 7 semanas, 7 dias, é 3 anos e meio e 3 anos e meio. Aleluias. Da mesma forma que nós vemos aqui o livro de Revelação, Apocalipse, aonde até o capítulo 3 fala de igreja, fala dos crentes, depois não fala mais de igreja, porque a igreja foi tirada. Igual a Daniel, agora entra os juízos. Aleluias. 3 anos e meio de uma falsa aparência, de uma falsa paz. Louvado seja o nome santo de Jesus. 3 anos e meio de tentar controlar, encontrar um modelo para que venha dar certo. 3 anos e meio para que possa, aleluias, estabelecer algo que vai funcionar e que não vai funcionar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Apocalipse capítulo 13. E o versículo 5 diz assim: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas. Aleluias. Para proferir grandes coisas e blasfêmias. Não está muito diferente lá de Daniel. Aleluias. Mas olha aqui, já está lá na frente. Apocalipse, a revelação. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe, aleluias, e deu-se-lhe poder para continuar
por 42 meses. 42 meses. Aleluias. Para quê? Destruir os santos do Altíssimo. Louvado seja o nome santo do Senhor. 42 meses, quanto que dá? Dá 4 anos? Dá 3 anos? 3 anos e meio. Aleluias. Veja, amados, que a palavra do Senhor, Daniel não entendia, mas Deus, aleluia, na sua misericórdia infinita, faz com que hoje nós possamos entender que nós não podemos vacilar, que nós não podemos, aleluia, deixar de adorar ao Senhor, deixar de render-lhe glória ao Salvador do mundo, por qualquer coisa aí que aparece colorida para nós. Não, nós não devemos, pois somos sujeitos a ser um desses santos. Somos sujeitos a ser um deste, aleluias, porque se nós não estivermos firmes no arrebatamento, se nós não estivermos ali em comunhão, se nós não estivermos fazendo ali o que Ele pede para nós fazer, se Ele, aleluia, não encontrar nós fazendo assim, certamente nós somos um candidato e uma candidata a enfrentar ali, aleluia, aquele a qual o Senhor vai pôr sobre a vida dele a autoridade para guerrear contra os santos e vencê-los. Aleluias. E nós não podemos ser um deste, de forma alguma. Nós não podemos, aleluia, ficar, nós não podemos, aleluia, esmorecer na peleja, na caminhada. Muito pelo contrário, nós temos que trazer para a casa de Deus, não tirar da casa de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. As profecias estão se cumprindo. Mudarão as leis. Estão tentando sempre por uma brecha ou outra, mudando tudo. Aleluias. Amados irmãos, o poder concedido à besta será limitado, sim, mas consegue vencer. Consegue fazer guerra e vencer, mesmo Deus dando o poder para ele, para a besta. Mas Deus está no controle de tudo. Aleluia. E o controle é este. Não é 10 anos, não é 5 anos, não é 7 anos. É só 3 anos e meio. 42 meses. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse momento, esse período, vai ser um período terrível. Por quê? Porque muitos vão adorá-los. Sabe? Em vez de estar nos cultos, fazendo a obra, aí está fazendo outra coisa, no mesmo momento, mas está disponível, mas está lá, está dando ênfase a outras coisas do que a obra do Senhor. Aleluias.
Olha o que é que diz no versículo 4. E adorarão o dragão, que deu a besta ao seu poder. E adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Aleluias. É isso que a humanidade pervertida vai colocar na sua mente. Aleluia. Vão acreditar na operação do erro, pois vai ser um domínio global, não vai ser local, não vai ser nacional, vai ser global. Muitas coisas eles vão fazer. Aleluia. E muitos vão se maravilhar. Quem é como a besta? Aleluia. E besta deu vida a ninguém? Besta deu vida, criou um homem, criou a mulher? Não. Foi Deus, então. Não há ninguém, aleluia, como o nosso Deus. Não há ninguém como o nosso Jesus, que desceu, se entregou por nós, se entregando, morrendo na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou com poder e grande glória, nos fazendo vencer cada dia das nossas vidas. Oh, aleluias. Mas, amados irmãos, o mundo vai adorar esse grande erro. Está escrito: e adorarão o dragão, que deu a besta ao seu poder, e adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Aleluias. Estão totalmente pervertidos, não sabendo quem é o Cristo, não entendendo quem é o Deus Todo-Poderoso, não sabendo quem criou o mundo, quem fez todas as coisas. Aleluias. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Aproveitou o momento agora. Aleluias. E vai sim querer se engrandecer, falando blasfêmia contra o nosso Deus, contra o nosso Jesus. Aleluias. E deu-lhe-se. Ela não tem. Deu-lhe-se. E quem deu foi Deus. Então Deus está no controle de tudo. Então não tenha medo. Então fique simplesmente firme. Aleluia. Na palavra, na obediência, na oração, na comunhão. Aleluia. Que Deus vai cuidar de você. Que Deus vai cuidar da sua casa, que Deus vai cuidar da sua família, que Deus vai cuidar dos seus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E deu-lhes poder para continuar por 42 meses. Oh, aleluia. Nós só não podemos esclarecer e abrir e dizer: vai ser neste ano, vai ser nesta data. Nós não sabemos. Mas, aleluia, só está feita. O próprio Jesus falou: tu não sabe quando vai chover? Não conhece as estações? E nós sabemos como o nosso mundo está. Nós sabemos que o mundo, quando se ajunta em grandes eventos, aleluia, não é nada para o Criador, não é nada para Jesus.
é tudo anti, é tudo contra. Aleluias. Até isso acontece, amado. Coloca jogo na hora do culto para que seja trocado. Aleluias. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um. Aleluias. Que estar aqui na presença do Senhor e que não se deixa elevar pelas essas coisas do mundo, que está se aproximando. Muitos vão sim ficar, e são estes, aleluias, que infelizmente vão perecer, porque não vão querer adorar. Aleluias. E a besta e o dragão vai pelejar e vai vencer. Mas a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, já vai estar lá na glória. Oh, aleluia! Aleluia, lá no grande banquete, juntamente com o Senhor Jesus, nas bordas do Cordeiro. Mas vai chegar o tempo determinado, ao fim aleluia, dos 3 anos e meio, aonde Jesus, juntamente com os santos, vindo para estabelecer o seu reino, aleluia, que vai ser um reino diferente, que vai ser um reino de paz, que vai ser um reino já visto jamais no mundo, nem o de Salomão, aleluia, vai ser como o milênio de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Este é o mistério da igreja, aleluia, de vir com o Senhor Jesus para reinar, aleluias, neste mundo, para exterminar a besta, o dragão, o falso profeta e os seus adeptos, todos quanto, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, é contra os céus, vai ser exterminado, e o reinado de Cristo vai surgir, aleluia, e nós queremos estar lá, para reinar juntamente com Ele. Nós queremos, aleluia, estar lá para reinar. Louvado seja o nome santo de Jesus com o nosso Salvador. Amados, infelizmente, isso está prestes a acontecer. Aleluia. É só olhar para o cronograma, só olhar para a geração de 48, aleluia, até hoje. Eu costumo dizer que já está passando, aleluias, e Deus tem pressa, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus tem pressa para com a igreja, para com a noiva do Cordeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados irmãos, a besta vencerá o povo de Deus, os santos, e o governará, mas não será capaz de causar-lhe nenhum dano espiritual. Aleluia! Só vai vencer, porque não tem como ganhar, aleluia, mas tem que enfrentar, dizendo que acredita em Jesus, porque se negar Jesus, infelizmente, aleluia, infelizmente, então, amados irmãos, não vai causar nenhum dano espiritual, aleluia, mas quem quer pagar para ver? Quem quer esperar para ver? Aleluias. Vocês querem enfrentar a besta ou querem subir no arrebatamento? Querem ficar lá para a grande tribulação ou querem estar na borda do Cordeiro? Aleluia.
Há uma grande diferença. Por isso, aleluia, a Bíblia fala para nós: bem-aventurado, aleluia, é aquele servo que quando o Senhor voltar, o achar fazendo assim, o achar na obra, o achar, aleluia, fazendo ali o que ele pediu para fazer. Aleluia. Então que Deus continue abençoando a noiva do Cordeiro. Eu estava inquieto com esta mensagem, com esta palavra. O arrebatamento pode ser amanhã, pode ser a semana que vem. Aleluias. Nós não sabemos quando pode ser, mas nós sabemos que esses 3 anos e meio podem estar chegando. E quando ele chegar, a igreja não vai estar mais aqui. A igreja não vai mais se encontrar na terra. Oh, aleluia. O que Daniel não entendia, aleluia, Jesus, através da revelação, aleluia, esclarece para nós. Então vamos ficar firmes e constantes na palavra dele. Deixa quem quiser desacreditar, deixa quem quiser te desmerecer, mas o importante é ficar firme na palavra, nos ensinamentos, na pessoa bendita de Jesus, para ser, aleluia, assunto ao grande reino celestial. Que Deus continue abençoando a noiva do Cordeiro. Daniel não teve oportunidade de voltar para sua casa. Pense nisso, amado. Muitos choram de barriga cheia. Muitos, aleluia, está aí. Mas se tivesse como Daniel, pensava 2 vezes. Melhor é estar na igreja, melhor é estar na obra, melhor é estar com Cristo. Oh, aleluia, porque a minha redenção é garantida. Amém? Louvado seja o nome santo de Jesus. Deus continue abençoando abundantemente a noiva do Cordeiro. Vamos estar orando aos céus. Aleluias, e eu acrescento aqui que o Senhor vai visitar cada um na pessoa bendita de Jesus. Apresento também a nossa pastora Cláudia, aleluias, nesta peleja, nesta empleitada, que o Senhor venha continuar dando vitória, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Estendo as mãos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, em o nome do Teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, Senhor, aqui estamos, Pai, nesta feita, Deus, te agradecendo por mais um culto, Senhor, aonde o Senhor, meu Pai, fez com que nós pudéssemos estar aqui na Tua presença. O Senhor fez, Papai, que nós viéssemos para aqui, para Te adorar, para Te glorificar, para Te exaltar, dizer que o Senhor é grande e a Sua misericórdia se estende de geração em geração. Pai, eu te apresento a irmã Creuza, meu Senhor, eu te apresento, Senhor, a tua serva ali, papai. Deus, que o Senhor venha, meu Pai, fazer segundo a tua vontade na vida dela, Pai, que ela tenha, Senhor, que ser, Senhor, restabelecida, meu Pai, na sociedade, na sua família, para continuar orientando os seus filhos, que ela venha, Pai Celestial, pois a última palavra vem de Ti, ó Deus. Nós apresentamos também a Ti, Senhor, a nossa irmã Cláudia, meu Pai, esteja com ela, ajudando, aumentando, Senhor, os batimentos, meu Pai, ali do seu coração, meu Pai, que ela esteja, Senhor, pronta, meu Pai, para ter alta e para a sua residência. Deus, cuidar da sua casa, da sua família, meu Deus, e sempre na tua obra, Pai Celestial. Nós te apresentamos, Senhor, a diaconisa, meu Pai, Madalena, a irmã Severina, todos quantos estão fora, meu Pai, também o sobrinho do cantor Orlando Silva, Pai Celestial, o tio do irmão José, o pai da irmã Maria. Deus, que o Senhor venha abençoando a cada um, Deus, que o Senhor venha tratando de uma forma gloriosa, que o Senhor venha com as tuas mãos santas estendidas sobre cada um. É o que nós te pedimos, Senhor, na certeza e na convicção que o Senhor já nos ouviu, e assim nós já te agradecemos. Que o amor de Deus,
E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo permaneça com a noiva do Cordeiro, hoje e para todo sempre, e selando todo digam. Bom, em paz, aleluia, em nome de Jesus.